E aí galerinha, beleza? Então, eu tinha comentado que iria tentar trazer outro vídeo aqui caso toda essa treta entre a Chu e a BlackBerry tivesse alguma grande atualização. E bem, nesses últimos dias que sucederam esses eventos, realmente tivemos muitas coisas acontecendo que são bastante interessantes e importantes para o caminho que tudo isso vai seguir daqui pra frente. Então, vamos falar disso. Bem, para começar, acho que seria legal dar continuidade naquilo que deu início a tudo isso, porque essa história começou com aquela nota da BBC alegando que a Chu havia sido expulsa do grupo por ter cometido abuso contra membros do staff. E bem, o tom e o conteúdo desse pronunciamento deles foi bem estranho, no mínimo, como eu já comentei no vídeo anterior. Mas agora, devido ao efeito que a primeira nota deles causou, eles decidiram fazer uma nova para tentar esclarecer o que foi feito antes. E apesar da clara intenção deles de tentar aliviar a própria barra, acho que pro lado deles só deixou tudo ainda pior. Como eu já fiz antes, vou deixar um link na descrição com a tradução completa desse segundo pronunciamento da empresa. E aqui eu vou apenas pontuar alguns dos pontos que eu acho mais importantes. Bom, logo de cara, eles já tentam justificar o que foi feito antes, dizendo que a nota anterior foi feita daquela forma porque eles queriam apenas informar aos fãs sobre o ocorrido. E que a intenção nunca foi expor nada, e que aquilo também não era para ser direcionado ao grande público. Por isso os detalhes foram só para explicar a situação para os fãs. E honestamente, isso não cola pra mim. Era óbvio que, mesmo lançando esse anúncio em uma plataforma menor, com menor alcance e com acesso mais limitado, isso ia sair ou vazar para o grande público rapidinho. Não faz sentido achar que ficaria apenas por ali, e fazer algo assim com isso em mente. E além disso, dizer que queria explicar o ocorrido para os fãs é bem estranho, porque vamos ser sinceros, independente das circunstâncias e dos ocorridos, as empresas de K-pop praticamente nunca expõem informações específicas de casos assim, de forma tão direta. Tanto que várias pessoas da indústria até comentaram no meio disso tudo que, mesmo quando um artista sai da empresa ou grupo em situações não tão agradáveis, por assim dizer, ainda assim eles mantêm esse tipo de conflito em sigilo, para evitar maiores agitações e rumores. O que nesse caso, com certeza não foi feito. Tudo que eles conseguiram fazer foi criar um grande barulho. E daqui pra frente só melhora, porque eles comentam sobre esse ponto de todo mundo mencionar que não haviam provas ou evidências para sustentar essa acusação. E nessa nota eles disseram que apenas vieram a público para deixar os fãs cientes da situação, mas que apresentar provas do que ocorreu era obrigação dos envolvidos, ou seja, da Chu e dos supostos staffs vitimados. E ainda tem outro trecho que, na minha interpretação, dá a entender que eles quiseram dizer que caso uma das partes tenha ficado incomodada com a forma que a história repercutiu, eles que deveriam vir a público para esclarecer tudo. Pois é até meio difícil de acreditar nisso. Mas tudo dá a entender que eles estão sugerindo que a empresa que decidiu por conta própria expor essa história ao público não tem nenhuma obrigação de provar o que disse e tá jogando isso no colo dos outros. E o pior disso é sugerir que a Chu, a parte acusada, deveria provar algo. Isso é muito bizarro. O que eles querem dizer com isso? Ninguém tinha noção nenhuma disso até eles trazerem à tona. E agora, de repente, os envolvidos têm que esclarecer tudo? Qual a lógica por trás disso? E pra fechar, eles ainda pedem aos fãs que parem de espalhar rumores e boatos infundados e sem base, pois se continuar assim, pode impedir o grupo de continuar suas atividades normalmente. E claro, vamos todos nós parar de falar sobre algo que eles mesmos exporam ao público, né? A culpa é nossa, do público, dos fãs, por apenas quererem entender o que tá acontecendo no meio dessa confusão toda. Não deles por serem os causadores disso. O pior ainda é, esse último trecho, dependendo da forma que você enxerga, tem até um certo tom de ameaça, sabe? Como se eles sugerissem que, caso as pessoas não parassem de falar sobre isso, não deixassem isso pra lá, teria impacto no grupo. E claro, gente, isso aqui é apenas a minha visão e interpretação da nota deles. Apenas suposições, apenas o meu ponto de vista. Por isso deixei o link na descrição para vocês lerem e também terem seu próprio ponto de vista desse documento. Mas para mim, essa segunda nota só deixou tudo muito pior para eles, porque parece que a empresa nem sequer quer assumir o que fizeram e querem culpar e jogar a responsabilidade nos outros, o que é bem esquisito. E bem, enquanto a BlackBerry tá nesse pé, como anda a Chu? Então, ao que tudo indica, ela parece que está indo bem.
na verdade. E com certeza essa história não está tendo um grande impacto negativo na carreira dela, como a primeira nota parecia tentar causar. Ela finalmente veio a público se pronunciar e postou uma pequena nota no Stories do Instagram, onde ela basicamente agradece os fãs pelo apoio, informa que nunca foi avisada sobre tudo o que aconteceu em relação às ações da empresa e que no momento está decidindo o que fazer, mas deixa claro que nunca faria nada que constrangeria os fãs. E conclui dizendo que irá trazer mais informações assim que for possível para ela. E bem, na minha interpretação, isso deixa algo evidente. A história que a Blockberry apresentou, da forma que eles trouxeram, não deve condizer exatamente com os fatos, como as coisas realmente aconteceram. Ela optou por não trazer nada ao público, possivelmente para se preservar. Porque mediante tudo isso que está acontecendo, eu pessoalmente acredito que ela deve ter procurado meios legais para se assegurar e se proteger. E ao contrário da empresa, ela está evitando dizer qualquer coisa de forma precipitada e que possa gerar um impacto negativo. E ela dizer especificamente que nunca teria feito algo para constranger os fãs, dá muito a entender que ela quis dizer de forma não direta que não fez o que ela foi acusada de fazer pela empresa. E a provável inocência dela fica ainda mais palpável, por assim dizer, com outras notícias que recebemos sobre ela, que informa que a Idol já teria assinado contrato com uma nova empresa para seguir com sua carreira. E essa empresa seria a BY4M. E de acordo com as notícias que informam isso, já estaria tudo certo e ela seria anunciada muito em breve. E bem, só para esclarecer, ainda não tem nada oficial, mas as fontes que publicaram isso são até bastante confiáveis, mas por enquanto, melhor tratar como rumor, né? Mas de toda forma, o ponto é que, se formos levar essa notícia sobre um novo contrato como verdadeira, é fácil imaginar que, se ela tivesse feito todas essas coisas ruins que a Blockberry a acusou, será mesmo que outra empresa seria tão proativa, tão rápida em assinar um contrato com ela? Geralmente em casos assim, onde idols se metem em polêmicas, e eles apenas somem do mapa, porque a reputação deles fica manchada e nenhuma empresa quer se associar ou se relacionar com um artista potencialmente problemático. Mas aqui parece que não houve nenhum receio em recebê-la mesmo no meio dessa confusão toda, o que só coloca mais uns pontinhos para o lado da Two. E seguindo com as notícias mais recentes, também ficamos sabendo de algo que agora envolve o grupo como um todo, porque a JTBC, emissora enorme e renomada da Coreia, teria publicado um artigo informando que 9 das 11 integrantes restantes do grupo teriam entrado com uma liminar para rescindir seus contratos com a empresa. E o motivo disso seria devido a uma quebra de confiança, ou seja, elas agora estão fazendo um movimento semelhante ao que a Two fez um tempo atrás. E levando em conta toda a situação, tudo indica que provavelmente essa expulsão da Two foi o estopim de tudo isso. Foi o que as motivou a tomarem essa decisão. E se não for isso, essa seria a maior coincidência de todas. Mas acho que faz sentido até. Porque se nem a Two sabia disso, com certeza as demais garotas também foram pegas de surpresa com essa notícia. E colocar um principal motivo como quebra de confiança só faz tudo se conectar perfeitamente. Como eu mencionei, 2 delas optaram por não tomar essa ação no momento, e elas foram a Vivi e a Hyunjin. E é bem difícil realmente dizer ou definir o porquê elas escolheram seguir dessa forma, mas os fãs já têm suas teorias. No caso da Vivi, o que muitos apontam é que o fato dela ser estrangeira torna a situação dela um pouco mais complicada, já que, como chinesa, talvez não seria tão fácil para ela recorrer à justiça coreana nessa situação. E alguns também apontam para a possibilidade dela ter apenas um visto de trabalho na Coreia, e caso conseguisse encerrar seu contrato, teria que voltar de imediato para seu país de origem. Mas claro, isso são todas especulações, nada confirmado. E quanto a Hyunjin, as principais teorias seriam de que, como ela ainda tem alguns compromissos importantes para cumprir nas próximas semanas, ela não quis tomar essa ação para não impactar esses trabalhos. E novamente, isso é apenas rumor. Alguns até teorizam que talvez a Hyunjin só não quis sair para não deixar a Vivi sozinha também. Então existem algumas ideias que os fãs estão conversando por aí. Mas diversos motivos pessoais e privados podem estar atrelados a essa decisão delas, então não dá para bater o martelo agora. Mas uma coisa é certa, é pouquíssimo provável que elas sigam na empresa após as outras 9 saírem. Provavelmente vai ser tudo questão de tempo, eu imagino. Ah, e adivinha só, após essa notícia, a Blockberry respondeu dizendo que essas alegações de que elas estariam tomando essa ação legal contra a empresa eram totalmente infundadas. Mas o curioso é que, meses atrás, quando começaram a circular notícias sobre
as ações que a Chu estava fazendo, tanto envolvendo as questões legais quanto a outros pontos, eles também falaram que as informações eram infundadas. E tempos depois, foi comprovado que era tudo verdade. Então isso já descredibiliza eles totalmente, o que já não é novidade, né? E bem, pra mim, tudo indica que a BlackBerry está caindo na própria armadilha. Se realmente eles tiveram a intenção de prejudicar a Chu e tirá-la do caminho, deu tudo errado, porque ela recebeu um apoio massivo de todo mundo, o nome dela está nas notícias o tempo todo, e até em número de seguidores no Instagram ela teve um crescimento gigantesco. Ainda precisamos de mais informações e detalhes para realmente tirarmos conclusões finais sobre tudo isso. Até porque, como eu disse no vídeo anterior, às vezes podem surgir novas informações que mudam tudo. Por isso, vamos esperar um pouco até as coisas rolarem. Mas saber que a Chu está dando a volta por cima disso tudo e que as demais meninas também conseguiram se livrar dessa empresa é bastante satisfatório. Até porque, né, vamos ser sinceros, depois disso, era bem difícil o grupo se recuperar. O melhor era realmente essas meninas saírem dessa prisão e terem liberdade para fazer o que quiserem. Agora é aguardar e torcer para que daqui pra frente tenhamos ainda mais notícias positivas sobre a Chu e sobre as meninas do Luna. Bem pessoal, acho que era só isso que eu tinha pra dizer. E vocês, o que acharam de todas essas novidades envolvendo o caso da Chu com a BlackBerry? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa um like aí que vai me deixar felizão. E se ainda não é inscrito no canal e quer acompanhar mais conteúdos desse tipo, se inscreva. Nos vemos na próxima e até mais.